Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Disse recentemente o escritor e jornalista José Jorge Letria que, e passo a citar, um país sem memória perde a sua identidade. E acrescento eu, um país sem memória não tem a possibilidade de aprender com o passado e, portanto, não conseguirá potenciar a sua capacidade de desenvolvimento. Numa altura em que os portugueses estão confrontados com o exercício orçamental mais difícil e exigente da nossa história recente e que muitos sacrifícios impõe à população do nosso país, proponho, Senhora Presidente e senhores deputados, uma breve viagem ao passado. Uma viagem útil porque permite localizar as raízes dos nossos problemas crónicos de finanças públicas e esclarecer as origens do mal económico de que padecemos. Isto para não cometermos os mesmos erros e não hipotecarmos definitivamente o futuro. Senhora Presidente, senhores deputados, não é de hoje que Portugal tem problemas com as suas contas públicas. Não é de hoje, nem é de ontem, nem de há 2 ou 3 anos, ou mesmo de há 10 anos. Como os números mostram, as raízes do mal das nossas contas públicas e do nosso definhamento económico podem ser procurados a partir de 1995-96, no início do consulado de António Guterres como Primeiro-Ministro, quando foi decidido que Portugal integraria o euro desde o seu início em 1999 e perderia os tradicionais instrumentos de política monetária e cambial. Isto devia ter obrigado o poder de então a preparar o Estado e o país para o novo, mas muito exigente desafio que nos aguardava. Quanto à necessária transformação estrutural do país, estamos conversados. Estão hoje a ser realizadas por este Governo as múltiplas reformas que deviam ter sido efetuadas na segunda metade dos anos 90 para tornar Portugal mais competitivo. Mas ainda falta uma que sempre considerei fundamental, que é a reforma do sistema fiscal, que tem que ser alterado para ser atrativo para o investimento e a competitividade. E, aliás, a este propósito, quero aqui incentivar e apelar ao Governo para batalhar junto das instâncias europeias e da Troika para conseguir condições fiscais mais atrativas para novos investimentos que nos permitam, sem perder receita, que todos sabem que não podemos perder, permita ficar com o regime de IRC mais competitivo da Europa e um dos mais competitivos do mundo. Uma batalha que, como há mais de 10 anos venho defendendo, espero que possa ser ganha em prol do crescimento económico, do dinamismo da atividade, da criação de emprego, de que muitos estamos necessitados. Regresso agora à nossa viagem pelo passado. Durante cerca de década e meia, foi pouco, muito pouco, o que foi feito para tornar Portugal mais competitivo e produtivo, adaptando-se às exigências da moeda única. O resultado foi o definhamento progressivo da nossa economia, a redução quase ininterrupta do potencial de crescimento, como esta figura bem mostra. Desde 91, o potencial da economia portuguesa passou a situar-se claramente abaixo da média europeia. E o resultado foi também a inevitável explosão do endividamento que, como mostra nesta figura, foi sempre subindo, desde cerca de 10% do PIB em 96 até atingir um máximo de 110% em 2009, mais do que o PIB produzido nesse ano. Um resultado dos déficits externos cada vez maiores e insustentáveis que só agora começam a ser corrigidos. Com esta envolvente, naturalmente, Portugal foi atirado para o topo dos países mais endividados da Europa. Esta figura mostra que Portugal é o segundo país mais endividado da União Europeia e é o país mais endividado da zona euro. Claramente, uma realidade que não nos deve deixar orgulhosos. E é, portanto, na segunda metade dos anos 90, quando António Guterres e o Partido Socialista governavam o país, numa fase de forte dinamismo económico, mas já de crescente endividamento, que residem as origens da nossa fraca competitividade. Pode parecer longe no tempo, senhores deputados, mas é mesmo neste período que estão as raízes. Raízes essas que os governos seguintes também não souberam ou não puderam combater e avolumaram o problema. Mas, como já referi, é na área das contas públicas que as dificuldades têm sido maiores, como aliás ainda hoje se nota.
A quase ininterrupta crescente dimensão da despesa pública até 2010 levou a que mais e mais impostos tivessem sido lançados para tentar, sem sucesso, reduzir o déficit, o que só tem deteriorado a economia. Quando entre 96 e 2000 se exigia rigor, o que tivemos foi um condenável despesismo, sobretudo na vertente das despesas de funcionamento, que deviam ter sido controladas e não foram, mas também nas despesas sociais, em que múltiplos apoios foram criados sem grandes preocupações de sustentabilidade, potenciando as consequências do envelhecimento da população. Sei que muitos me dirão que o verdadeiro descontrole das despesas de funcionamento aconteceu no início dos anos 90, com o novo sistema redistributivo para a função pública. Mas os números mostram que entre 93 e 95 foi possível, já com o novo sistema a funcionar, reduzir o peso das despesas com o pessoal no PIB, como esta figura bem demonstra. Mas entre 96 e 2000, com um crescimento médio anual da economia próximo de 8%, é aquela barra verde, a despesa pública cresceu também a este ritmo. Os consumos intermédios, barra castanha, cresceu a mais de 9%. As despesas com pessoal, barra vermelha, quase a 10% ao ano. As prestações sociais, barra azul, 9%. A despesa corrente primária cresceu a 9,5% ao ano. As receitas fiscais subiram quase 10% ao ano, é a barra cinzenta, com destaque para os impostos indiretos, nomeadamente o IVA. E durante este período, os juros da dívida pública caíram a 5% ao ano. Repito, 5% ao ano. Uma almofada que foi totalmente desperdiçada. Senhores deputados, foi uma festa sem dimensão. Um despesismo cuja conta haveria de ser apresentada a partir de 2001, o ano em que Portugal foi o primeiro país da União a reportar um déficit excessivo. Mas sabemos também que os números na altura reportados não estavam corretos. E, Sra. Presidente, senhores deputados, nem falo da revisão a que já este ano o Eurostat e o INE procederam nas contas públicas de Portugal desde 95, que fez com que soubéssemos que, desde essa altura, nunca um déficit público inferior a 3% do PIB tivesse sido alcançado. Não. Falo de revisões anteriores, de 2002 e 2003, em que se soube que os números não eram certos, de tal forma que, como este quadro mostra, devido às revisões dos déficits de 97 e 98, de 2,5% e de 2,3% para 3,6% e 3,2%, Portugal não teria conseguido aderir ao euro. Ao todo, em revisões de 96 a 2001, e não é a revisão mais recente, o endividamento público foi aumentado em cerca de 8,8 mil milhões de euros, ou 8,2 pontos percentuais do PIB médio anual desse período. E que dizer da evolução da dívida pública nesses anos que foram os mais ativos em termos de privatizações? As privatizações, senhores deputados, como sabem, abatem na dívida pública. Entre 96 e 2000, a receita total de privatizações atingiu mais de 15 mil milhões de euros, equivalentes, no total, a cerca de 15 pontos percentuais do PIB. Sim, senhores deputados, foi o Partido Socialista que procedeu ao maior volume de privatizações da história da democracia portuguesa, certamente reconhecendo, e bem, os méritos e benefícios para a sociedade dessas decisões. Contudo, a redução da dívida face ao PIB durante este período foi de cerca de 10 pontos percentuais. Mas, espantosamente, não houve um único ano em que a dívida pública não tivesse aumentado em valor absoluto face ao ano anterior, como esta figura bem mostra. Retenho em especial o ano de 97. Nesse ano, foram abatidos à dívida pública mais de 3 mil milhões de euros em receitas de privatizações. À época, mais de 3% do produto. Mesmo assim, o valor da dívida aumentou face a 96. Repito para que fique muito claro, não houve, neste período, um único ano em que a dívida não tivesse aumentado em valor absoluto face ao ano precedente. Numa época de forte crescimento económico e muitas privatizações, convenhamos, senhores deputados, é obra. É obra. Uma obra que todos estamos agora a pagar.
Em conclusão, o período de 96 a 2000 foi desperdiçado em termos de competitividade e sustentabilidade futura. E é, portanto, aí que residem as raízes do mal. Depois o carro já estava desgovernado e ninguém foi capaz de fazer o que tinha que ser feito. Entre 2002 e 2004, com o PSD e o CDS no governo, tentou-se travar a fundo, o que foi conseguido não com o sucesso desejado, reconheça-se. Mesmo assim, a despesa pública evoluiu bem abaixo dos anos anteriores, num ambiente já de baixo crescimento. E, como as figuras que mostrei até agora mostram, o ritmo de crescimento do endividamento foi claramente atenuado. E em 2002, creio que o país não estava preparado para ouvir dizer que o rei já ia nu. Isto é, que o país estava de tanga. Estava mesmo, mas ninguém quis ouvir. Pensava-se que não era possível que fosse verdade, mas era. E depois de 2005, com José Sócrates e de novo com o PS, a história é conhecida. E também não é positiva, como todos sabemos. Em 2011 foi necessário recorrer à ajuda externa para evitar a bancarrota, isto é, para que o Estado pudesse continuar a satisfazer os seus compromissos, quer internacionais, quer internos, incluindo o pagamento de salários e de pensões. Entre 2005 e 2011, a dívida pública subiu de 62,5% do PIB para 108,1%. Isto é, de 96,5 mil milhões de euros para 184,9 mil milhões. Um aumento de 91,6%. Repito, 91,6%. Sei que muitos me vão dizer que a culpa é da crise financeira internacional, cujos efeitos foram mais sentidos a partir do final de 2008. Sim, é verdade, a crise ajudou, sem dúvida, a apressar o pedido de ajuda externa. Mas não nos iludamos. Várias análises sugerem que já antes da crise a nossa trajetória de endividamento era absolutamente insustentável, como esta figura mostra, quer num cenário mais otimista, da linha a vermelho, quer noutro cenário mais pessimista, a linha a verde que se nota nesta figura. E, portanto, a dívida iria sempre subir para níveis incomportáveis. Exigia-se, portanto, outro tipo de atuação que, com exceção da reforma da Segurança Social realizada em 2007, não existiu. E mesmo essa reforma, que foi apregoada como o garante da sustentabilidade da nossa Segurança Social durante várias décadas, afinal, sabemos agora, deve evitar a ruptura do nosso sistema apenas até ao final desta década. Mesmo sem crise internacional, Portugal iria acabar sempre por embater na parede. A crise apenas apressou o nosso triste destino. Senhora Presidente, senhores deputados, acabei de descrever factos que, creio, nos devem merecer a todos uma profunda reflexão. Não vale a pena ignorar a realidade. Portugal está submetido a um programa de ajustamento muito duro, assinado pelo governo de José Sócrates em maio de 2011 e também, com grande sentido de responsabilidade e de Estado, pelo PSD e pelo CDS, ambos na altura na oposição. Um acordo que obrigou Portugal a colocar-se nas mãos daqueles que são os nossos credores e que aceitaram financiar-nos. Passado o ano e meio da assinatura do memorando de entendimento, creio que pode concluir-se que, com uma exceção, todas as áreas deste programa estão a ser cumpridas como previsto e algumas mesmo mais rapidamente do que o previsto. É o caso da transformação estrutural da economia, que deve ter reflexos positivos a médio prazo no potencial de crescimento. É o caso da estabilização do setor financeiro, de forma a assegurar no futuro a fluidez do crédito e o normal funcionamento da economia. É o caso do desendividamento do país, que tem vindo a decorrer mais depressa do que tinha sido previsto, em consequência de um padrão de ajustamento diferente do inicialmente projetado. Depois de várias décadas de crónicos déficits externos, prevê-se que se possa atingir um histórico excedente nas contas com o exterior em 2013, devido à quebra das importações, maior do que o previsto, e ao dinamismo notável das exportações. Ou seja, pela primeira vez em décadas, a nossa balança de pagamentos é positiva. Um pormenor que faz toda a diferença. Claro que nos preocupa muito a subida do desemprego, como poderia não nos preocupar, tem sido muito superior ao previsto. E preocupam-nos também as dificuldades nas contas públicas, a área de exceção no memorando.
Vale a pena referir, contudo, a este propósito, que apesar das dificuldades que estão a ser sentidas, a queda na despesa pública de 2011 para 2012 de 8,6 mil milhões de euros não encontra paralelo no passado. No entanto, devido à conhecida decisão do Tribunal Constitucional de julho deste ano, mesmo com a revisão em alta das metas do déficit de 2012 a 2014, que resultou das negociações com a Troika por iniciativa do governo português, estamos confrontados no orçamento para 2013 com o conhecido enorme aumento de impostos. Senhora Presidente, senhores deputados, ao abrigo do programa assinado em maio de 2011, estamos a tentar corrigir rapidamente os erros de quase 2 décadas. Mais rapidamente ou menos rapidamente, mais depressa ou mais devagar, é preciso termos a consciência que, apesar dos enormíssimos esforços até agora feitos pelos portugueses, eles ainda não são suficientes para que a atual, dificílima situação seja ultrapassada. Desengane-se quem assim pensa. É preciso transformar o insustentável em sustentável. E é ao nível do Estado, do seu papel e das suas funções que esta questão se coloca. Tem que existir esta consciência para que este trabalho de reforma e racionalização da despesa pública seja realizado. Só assim o combate ao déficit pode ser continuado em 2014 com a redução estrutural prevista de cerca de 4 mil milhões de euros na despesa pública. É, pois, a altura de cada um assumir as suas responsabilidades e demonstrar que compreendeu os erros cometidos no passado e está à altura da situação. Porque, apesar de os tempos serem de enormes dificuldades e agruras, os portugueses não compreenderiam que não fizéssemos tudo e dessemos o nosso melhor para ultrapassar a atual situação. É o futuro do país que está em equação. Todos não seremos demais para vencer esta causa. Muito obrigado.